Vamos conversar com a médica infectologista Raquel Moarec, que ela vai comentar, repercutir e também passar os seus conhecimentos, porque ontem a Organização Mundial da Saúde, a OMS, repercutiu os casos de pacientes assintomáticos. Tema polêmico, hein, Julie? É isso mesmo. Só contextualizando quem está em casa, na última segunda-feira, a chefe da Unidade de Doenças Emergentes da OMS, a Maria Van Kerkhove, ela afirmou que em algumas pesquisas indicavam que pacientes assintomáticos teriam poucas chances de transmitir a Covid-19 depois da repercussão mundial. A OMS se posicionou de novo dizendo, não é que esses pacientes assintomáticos não transmitem, talvez uma parcela que possa não transmitir. Por isso, a gente conversa agora com a doutora Raquel Moarec. Doutora Raquel, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, para desmistificar um pouco essa questão que as pessoas leram nesse início de semana, né, doutora? Sim, é verdade. Precisamos melhorar um pouquinho o entendimento sobre isso. Os assintomáticos ou oligossintomáticos, a gente discute isso, já está havendo, que tem uma transmissão de 40% a 45%, de acordo com a quantidade de carga viral. É lógico que o doente, aquele que está internado, tem alta transmissão, mas as pessoas podem já estar transmitindo de 3 a 4 dias antes. Então, essa coisa de eu estou sem sintoma, eu não transmito, realmente não procede. Legal. Doutora, inclusive ontem, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, em uma reunião com os ministros, reafirmou essa informação parcialmente equivocada da Organização Mundial da Saúde, dizendo que espera uma reabertura mais rápida, justamente após a divulgação dessa informação. Enfim, informações e dados truncados muitas vezes acabam sendo proliferados por líderes, redes sociais, e isso acaba criando uma informação falsa. Seria interessante para o público de casa... Expectativa, né, sobre Sim, isso. exatamente, As pessoas gostariam de ter uma vida normal de novo, né? Exato. Mais rápido. Seria importante, então, que a gente explicasse de maneira detalhada para o público que está em casa como acontece a transmissão da Covid-19, mesmo para aquelas pessoas que não manifestaram os sintomas mais tradicionais. Por favor, faça isso para o nosso público. Olha, vamos lá. A transmissão, primeiro, se você tem na sua família alguém positivo ou teve um contato próximo com alguém positivo, você já tem que ficar de observação. Você já tem que prestar atenção se você vai ter ou não temperatura. A temperatura é o 37, 37,2. Não é uma febre, é um mal-estar, é uma prostração, é um cansaço. Esses são os principais sintomas do pré-sintomático, aquele oligossintomático. Então, é só o mal-estar, o cansaço e a dor no corpo. Quem está com hipótese da doença mesmo, aí ela tem dor de cabeça, além dessas prostrações, aí começa a ter um quadro de febre mais alta e o cansaço que fica. Então, são sintomas muito leves, que não dá para diferenciar o assintomático completo do oligossintomático. Por isso, a aferição de temperatura para as pessoas. Se você não tiver, o corpo não está muito bem, meça a temperatura e veja se você tem o 37, 37,2, 37,3, que às vezes você ainda nem sentiu que está com a febre. Essa fase já é transmissora, ela já passa para alguém e você pode estar na manifestação da doença. E agora, doutora, para que a senhora explicou efetivamente como acontece esse contágio e essa questão do assintomático, como funciona, nesse momento, como qualificar, então, e quantificar essas pessoas? Há uma fórmula para se ter isso, conforme a OMS comentou, que existe aí uma pesquisa sobre isso? Há como fazer isso agora ou não? Então, o que a gente preconiza e o que é o melhor do entendimento dessa doença é que se você tem esse sintoma de 37, 37,2, você tem que ficar em isolamento. Você tem que fazer o distanciamento social na sua casa, porque senão isso é o que já mostrou, e é verdade, por isso que o assintomático passa,
Ele vem positivo, família vem positivo, filho vem positivo, todo mundo. E no intervalo de 7, 8 ou 10 dias entre um caso e outro. Então, fica o mês inteiro, um atrás do outro, apresentando sintoma. Então, o que precisa a gente saber é que preconizar e fazer o distanciamento até na própria residência, quando eu for uma pessoa suspeita ou quando eu tiver um contato positivo, para que eu não passe ou eu não passe para alguém da minha casa ou com que tem algum problema. Perfeito. Estamos conversando com a médica infectologista, a doutora Raquel Moarec. Ela está compartilhando seus conhecimentos e informações após aquela divulgação da Organização Mundial da Saúde, que possivelmente um bom percentual de pessoas assintomáticas com coronavírus não transmitiriam a doença. Pois bem, doutora, estamos vivendo um momento em que várias cidades e estados estudam a flexibilização da quarentena, a reabertura do comércio, inclusive a cidade de São Paulo reabre o comércio de rua hoje e os shoppings amanhã. Você falou há pouco da necessidade do isolamento social. Temos visto os índices cada vez mais severos, os números crescendo cada vez mais. O estado de São Paulo bateu recorde no número de mortos. O país também tem registrado mais de 1.000 mortes por dia em vários dias da semana. Enfim, na avaliação da senhora, este é o momento ou este seria o momento mais adequado para reabrir a economia? Gostaria de escutar a sua avaliação em relação a isso. Olha, eu, desde o início, já que me conhece, sabe, eu sou a favor do distanciamento social. As pessoas precisam comer, elas precisam trabalhar, elas precisam sustentar a casa. Só que ela precisa entender o que é distanciar-se, o que é usar adequadamente a máscara, o que é higienizar mesmo a mão, não ficar pondo a mão na máscara pelo lado de fora. Então, principal, lavar as mãos, higienizar com álcool várias vezes, se policiar e se manter distante das pessoas. Não entrar no elevador que esteja cheio, não entrar no ônibus onde não esteja marcada a quantidade de pessoas, no transporte, qualquer transporte público precisa ser adequado e avisar na porta de entrada que só pode 20, ou só pode 10, ou pode 5, seja o tamanho que for a área onde a pessoa tem obrigação, ou tenha que passar, ela tem que estar orientada. Então, eu acho que a flexibilização, ela vem também de acordo com a conscientização, com o regimento que preza para cada serviço e a sua necessidade de sair. Então, eu saio todos os dias, eu moro com os meus filhos e eu mantenho o distanciamento social. Então, a gente precisa entender isso. Não é fácil usar máscara, eu concordo, é um horror, cansa, mas não dá para ficar sem, não dá para usar no pescoço. Então, eu acho que nós temos que entender, os órgãos públicos têm que nos ajudar nesse entendimento e nos regimentos da onde a pessoa tem que trabalhar. E, doutora, a senhora está falando sobre essas questões de transmissão, o quanto é importante os cuidados, a senhora acabou de falar distanciamento, máscara, mas a gente tem que lembrar que sexta-feira, Dia dos Namorados. Muita gente longe do namorado, quer rever o namorado ou seus pares românticos, né, nesse momento. Eu queria que a senhora falasse sobre essa questão também. Não é porque eu tenho um relacionamento com alguém que eu posso ter essa proximidade, puxando o gancho de sexta-feira, né, que é uma data icônica, né? Então, olha, distanciar-se é isso também. Então, se o seu namorado, o seu companheiro é um fator de risco, ele tem antecedentes que possam justificar uma gravidade em relação a essa doença, o ideal é que eu não vá beijar, que eu não chegue perto, mantenha-se distanciado. Mas eu posso fazer exames, eu posso fazer a sorologia. Entenda que a sorologia eu tenho que ter pelo menos uns 7 a 10 dias de alguém ou longe de alguém suspeito para ela ser um exame adequado. O PCR, ele é um exame adequado para a doença. Então, não adianta se eu fizer hoje, eu tenho a certeza que sexta-feira eu vou estar sem nada e eu posso fazer o que eu quero.
Então, o distanciar-se é manter-se distanciado. Infelizmente, nesta quarentena, se eu quiser trabalhar, se eu quiser continuar e eu não quiser passar para ninguém, eu tenho que fazer isso adequadamente. Infelizmente, é dessa forma que estamos vivendo agora. E eu acho que vai ter bastante Dia dos Namorados, bastante outro tempo para comemoração. É isso mesmo, né? Pois é, né? É o novo normal. É o novo normal que a gente fala, mas é uma prestação de serviço porque muita gente, Daniel, doutora, não entende que mesmo com seus pares precisa ter esse distanciamento e o Jornal da Rede Alesp traz essa prestação de serviço. Mas, doutora, para a gente ir finalizando a entrevista com a senhora, me parece, e eu sinto na sua fala, claro, que é importante a consciência das pessoas, né? E também me parece que falta muito ainda isso. Então, eu acho que é o conhecimento, né? Infelizmente, por exemplo, eu uso máscara há 25 anos de profissão. Eu sei como usar, mas eu sei que é difícil para os meus filhos, para alguém que está começando agora, entender, usar 2, 3, 4 horas. Ah, mas se eu quiser falar no telefone, eu posso abaixar a máscara? Não. Então, eu explico isso, e hoje em dia eu explico para dentro do hospital, converso com todo mundo, explico isso em qualquer lugar que eu vou, que eu resolvi tomar isso como uma base, que não adianta eu olhar aqui e ver que está errado e não falar. Então, eu falo para o pessoal, você me dá licença, mas eu preciso pedir para você usar de forma correta. Então, eu faço isso diariamente, há mais de 3 meses falando. Então, é difícil para as pessoas conhecer, eu concordo, né, ou entender. Mas é o novo modo que a gente vai ter que viver no momento até esta pandemia diminuir sua intensidade no Brasil. É usar adequadamente, é se programar para sair do dia, é para chegar em casa, é lavar, é tomar banho, deixar na área de serviço. Quer dizer, tem N coisas que a gente consegue não passar essa doença para dentro da nossa casa. Isso é que eu peço a todos, né, que entendam. É isso aí, conversamos com a médica infectologista Raquel Moarec, a quem eu agradeço a participação, sempre informações importantes trazidas por ela em meio a essa pandemia de coronavírus. Doutora, muito obrigado por sua gentileza, por suas informações e volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço o convite, sempre, adoro conversar com vocês. Obrigada, viu? Pois é, Daniel, a doutora dizendo com seus pormenores a importância do isolamento social, de usar a máscara e, a partir da reabertura econômica, vamos lembrar que ninguém está de férias, não é para sair correndo para ir para shopping e afins. Ali é para realmente quem precisa de alguma coisa que está no shopping ou no comércio de rua, né, Daniel?